Paz do Senhor, igreja. Amém. Vou falar para vocês que me deram uma missão impossível. Vocês têm fé? Amém. Vocês estão cheios de Deus assim? Vocês falam, só quer um pouquinho só? Alguém aqui só quer um pouquinho de Deus? Quer bastante? Tem certeza? Olha que me deram com 15 minutos, hein? Igreja, para ir adiantando, podem abrir a palavra em 1 João 2,12. Primeira João 2,12. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem aqui, na consagração, foi uma bênção. Foi uma bênção. O que aconteceu aqui foi só reflexo do secreto. E graças a Deus, muitos jovens, assim como eu, têm aprendido cada vez mais. Têm evoluído cada vez mais. Como o meu tempo está corrido, eu tinha preparado só algumas coisinhas aqui para falar com a igreja, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mediante a direção do Espírito Santo, amém? E na palavra de Deus, eu fiquei meditando muito durante esse mês. Muito. Estava me vindo muitas palavras de bênção, muita palavra que falava de cura, falava de coisas edificantes, que eu até gostaria de pregar, mas eu não estava sentindo a confirmação do Espírito Santo. E o que eu gosto de quando o Rafael, o nosso líder, me chama para trazer a palavra, é literalmente o temor que eu tenho com o Senhor. De se eu leio um capítulo hoje, não, Senhor, eu vou ler 2 porque eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, eu não vou subir naquele altar de qualquer jeito para falar da Tua palavra, não vou. E esse temor dá aquele medinho, aquela vontade de você falar, não, Deus, eu não quero não, essa palavra. Sabe, mas quando você realmente chega no final, que é estar aqui no altar, sendo conduzida pelo Espírito Santo, irmãos, eu nem comecei a falar, mas eu creio que o Espírito Santo já está me conduzindo. Eu creio. E a palavra que Deus me deu, eu até conversando com o Rafa e com a Mara, eu brinquei com eles, porque eu falei que assim que eu separei a palavra, eu assisti um vídeo do qual falava da mesma palavra. Eu falei, eita Deus, se alguém assistiu o vídeo lá, mas Deus é incrível. Deus, mesmo quando fala a mesma coisa, Deus fala de uma forma diferente. E isso não depende apenas de mim falar, porque eu vou falar de uma forma diferente do que ele falou, mas cada um de vocês aqui vai receber de uma forma diferente do que eu estou falando. Porque quem vai testificar a palavra de cada um de vocês é o Espírito Santo. Não é o que eu estou falando, não é o que eu estou apresentando a vocês, mas é o Espírito Santo. Então, antes de eu começar a leitura, eu gostaria que cada um aqui fechasse seus olhos. Repita comigo dizendo, Espírito Santo, neste momento, ajuda-me a entender a Tua palavra. Espírito Santo, sonda-me e guia-me nesta palavra da forma que o Senhor desejar. Amém. Na palavra, na 1 João, capítulo 2, versículo 12 diz assim: Filhinhos,
escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pai, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escreva a vocês, filhinho, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Nesta palavra, Deus me trouxe não o entendimento de filhinho de ser uma criança, não o jovem de ser um adolescente, não o pai de ser um adulto, não. O que a palavra está nos dizendo aqui é o seu caminhar na sua vida espiritual, é o seu caminhar na igreja, é o seu caminhar de conhecimento com Deus. Aqui, quando ele diz filhinhos, se você reler e reler esse trecho, você vai perceber que primeiro, para ser um filhinho, você tem que nascer. Quantos aqui já nasceram de novo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é a primeira característica de um filhinho, nascer de novo. A segunda característica de um filhinho é conhecer o Pai. O filhinho já conhece o Pai. Ele foi apresentado ao Pai dele. A terceira característica é entender o perdão. Ele nasce de novo, ele conhece o Pai, e a partir do momento ele se conhece, ele sabe que os seus pecados são perdoados ao meio do sacrifício de Jesus na cruz. Porém, a dificuldade que o filhinho tem é que quando vem as tribulações, o filhinho ainda não se alicerçou. A palavra passa por ele ouve a palavra, mas a palavra ainda não habita nele. E por isso ele não tem força. Ele, por mais que ele sabe que os seus pecados são perdoados, ele ainda tem muita dificuldade de vencer o pecado. Porque ele está começando. Então, irmãos, nós tivemos um batismo há pouco tempo. E essas pessoas que se batizaram, há um levantar do inimigo tão grande sobre a vida delas, para que elas venham cair nesse primeiro caminhar. E a responsabilidade é nossa também, de ajudá-los nessa caminhada. De quando eles estiverem ali, passando por dificuldades, passando pelas tribulações, nós venhamos, ei, calma, não é esse vendaval que parece, é só um sopinho, calma, ó, dá para você fazer assim. Fica aqui, ó, espera um pouquinho, depois você começa a caminhar. Espera ficar forte, não tenta se rastejar caindo. Levanta, minha. Isso cabe a cada um de nós, a cada um de nós. Em segundo, João nos apresenta os jovens. Quem é jovem aqui, igreja? Glória a Deus. Só isso? Quem é jovem aqui, igreja? Glória a Deus. E os jovens, pelas características mostradas aqui, o jovem já consegue vencer a tentação, sim. Sabe por quê? Porque na palavra diz que o jovem é forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Em João 12:13 diz assim, na parte B: jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Então, jovem, você consegue sim vencer essas tentações. Isso é uma questão de escolha. De você parar de alimentar essa sua carne e começar a alimentar o seu espírito. Você é capaz sim, jovem. A segunda característica que nos apresenta aqui é que o jovem é forte porque a palavra começa a permanecer nele. Então, se a palavra começa a permanecer nele, para o jovem ser forte, o que ele tem que buscar? A palavra de Deus. Para o jovem ser forte, o jovem tem que mergulhar na palavra de Deus.
Não há outro caminho, não há um caminho mais fácil. Não adianta você passar um dia inteiro assistindo pregações. É bênção, mas você tem que ler a palavra. Porque na pregação, por mais que seja bênção, uma pessoa sendo usada num altar para falar diretamente com você por alguma coisa que você está passando através do Espírito Santo, é totalmente diferente quando o Espírito Santo revela diretamente a você através da palavra. Glória a Deus. Então a palavra permanece nele. E por isso o jovem é forte. E não apenas isso. O jovem agora, por ele ser forte, ele tem o testemunho de vitória. E isso é muito importante. Por muito tempo, eu fui negligente ao dar testemunho. Acontecia bênçãos comigo e eu não falava. E certa vez, numa roda de amigos, a gente conversando, o testemunho que eu dei ali foi edificante com um amigo meu. Ele estava precisando ouvir aquilo, porque através daquilo, ele estava passando por uma situação muito similar. E ele falou: nossa, Wesley, se você venceu assim de forma tão fácil, então eu também posso vencer. Então, jovens, e quando eu digo jovem, quando eu digo jovens, eu estou incluindo todos vocês. Deem testemunho. Deem testemunho da grandeza de Deus na sua vida. Deem testemunho da misericórdia que Deus está derramando sobre cada um de vocês. Deem testemunho, porque desta forma vocês já estão sendo usados por Deus, sim. E o jovem, depois que ele paga esse preço de largar a sua carne, alimentar o seu espírito, buscar em Deus, ler a sua palavra, sabe o que acontece com esse jovem? Esse jovem começa a usufruir do sobrenatural de Deus. Eu vou falar um testemunho meu, que aconteceu comigo recentemente, eu já contei para algumas pessoas. No dia da consagração aqui, que foi uma vez, o Espírito Santo falou tremendamente comigo naquele dia. Mas ele não falou de uma maneira que eu iria dar um sorriso, não. Naquele dia, ao chegar em casa, ele ia tomar um banho chuvoso. Que o Espírito Santo falou muito forte comigo, ele me disse: ei, sabe por que você não está sendo lá sendo consagrado também? Porque você é inconstante. Isso doeu. Porque o Espírito Santo fez eu examinar a minha vida inteira. Desde o meu nascimento. E por muitas vezes, quando eu estava começando a crescer, eu parava de crescer. E por um jovem, não existe você buscar, atingir um patamar e falar: ei Deus, aqui está bom. Olha, eu estou sendo usado tremendamente, aqui está bom. E você para, você estaciona. Não existe isso. A caminhada com Deus, eu imagino que nós estamos andando numa dessas esteiras. Esteira literalmente sem fim. Pensem que o seu caminhar não pode ser um caminhar simples. Você não pode andar se rastejando. Você não pode andar sem vontade. Sabe o que você tem que fazer, jovem? Você tem que marchar para o alvo. Glória a Deus. Você tem que marchar para o alvo. Marche, não numa velocidade nenhuma. Marche rápido. Marche forte. Sabe por quê? Porque quando você para, jovem, de buscar, quando você para por um dia do seu devocional, quando você deixa, sabe o que a esteira faz quando você para? Ela te leva para trás. E quando a esteira te leva para trás, você está indo em direção à sua carne. E aí é onde você vacila, é onde você peca sem querer pecar. É quando você peca e não pede perdão, porque você tem vergonha, porque é você que está se afastando do Pai.
ainda continua lá, derramando sua graça sobre cada um de vocês. E te chamando, vem filho, vem. Não desiste dessa caminhada, porque eu estou contigo. Eu te ajudo, filho. Mas o jovem, ele ainda tem alguns problemas. Porque o jovem, ele ainda não conhece o profundo de Deus. Ele só está começando a conhecer. E só no começo disso, já é grande. Já é tremendo. Já é tremendo. E a característica principal da terceira pessoa, da terceira etapa, é o pai. Só que entenda, o pai, a característica do pai, sabe o que é? Não é apenas ter filhos espirituais. Porque o pai também é um jovem, sabe por quê? Porque sobre ele nasceu de novo o pai. O pai conhece o seu pai, conhece o Senhor. Ele entende do perdão e ele busca o perdão diariamente. O pai é forte sim. O pai vive o sobrenatural de Deus. A palavra permanece no pai. E por isso o pai tem filhos. Por isso o pai tem filhos. Porque a partir de agora o pai pode começar a ajudar outros na caminhada. Ontem aqui o Adão trouxe uma dinâmica que foi muita bênção. Fora todo o mover do Espírito Santo, fora tudo, ainda teve aquela dinâmica que foi para fechar com chave de ouro. Foi uma dinâmica muito simples. A gente só pegou meia folha de papel, colamos em nossas costas com um pedacinho de fita crepe e sem assinar, durante essa mesma música que tocou aqui no teatro, nós saímos com uma caneta escrevendo o que a gente queria nas costas de cada um. Irmãos, quando eu cheguei em casa, olha, como o Júlio diz, apesar de ser ruim e bravo, foi difícil não chorar. Ainda mais quando eu li as palavras de um garotinho que, com sua síntese de palavra que nós já mostrou aqui na EBD, que é tremendo, ele escreveu 2 palavrinhas, apenas 2. E de começo eu não entendi. E afinal, além de a gente já não ter uma letra muito bonita, a gente estava escrevendo nas costas, que já não é um negócio muito plano. Né? Então, você imagina que foi mistério para poder entender tudo que estava escrito lá, mas foi bem. E eu só consegui entender a palavra pai. Quando eu li aquilo, eu até achei que eram os meninos brincando, né? Falei, deve ter sido Amaro, Júlio, certeza, foi só para tirar o barato. Aí eu falei, escreveram pai aqui, amor. Aí o Miguel, que estava dormindo essa noite em casa, ele virou assim, pai 2. Eu falei, nossa, você consegue entender? Ele foi eu que escrevi. E aquilo ali me quebrou. Aquilo ali me quebrou. Porque tem muitas coisas por trás disso. Essas simples palavras, isso me quebrou. E eu imagino, se eu sentir tanta felicidade no meu assunto, por eu estar ajudando ele no mínimo que posso. Imagine como o pai se sente quando nós nos achegamos a ele e reconhecemos que ele é o nosso pai. Aleluia! Glória a Deus, Deus. Ele é o nosso pai, igreja. Ele é o nosso pai. E aqui já foi falado muitas coisas através dos louvores, através de tudo. Foi dito que na palavra há poder. E a manifestação do sobrenatural de Deus é real, igreja. Eu realmente
realmente não sei o que você está passando. Mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus me mostrou isso, que era um padrão. Porém, a continuação, Deus me mostrou que uma palavra da qual Ele não age em forma de padrão. E eu falei, nossa Deus, mas está sendo um pouco diferente do que começou, mas amém, o Espírito Santo quer acabar a palavra assim, então amém. Queria aqui convidar a igreja a abrir em 1 Samuel 16:6. Igreja, concluindo a forma que Deus falou comigo na consagração, Deus falou que eu era inconstante. 1 Samuel 16:6. Deus falou para mim que eu era inconstante. A grande dificuldade que eu sempre tive na minha caminhada com Deus, eu tenho uma principal dificuldade que acaba comigo, que é ler. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ler. Eu não sei se porque eu venho de uma geração muito audiovisual, e eu sempre fui muito disso, assistia muitas coisas. Eu nem ouvia tanta música, as coisas, mas eu assisto muito. Você pode me dar a coisa mais maçante para assistir, que eu assisto muito interessado aqui. Eu consigo realmente assistir algo e absorver aquilo, entender. Agora ler, eu tenho uma dificuldade para ler qualquer coisa. Muitas das vezes, antes de eu começar a minha caminhada com Deus, eu tinha alguns livros do qual eu gostava da história, e eu começava a ler um livro de 200 páginas, eu levava quase um ano inteiro, e às vezes eu não terminava o livro. Porque por mais que eu estava interessado, se eu pegasse, eu ia e ninguém me interrompia, eu ia aquele uma beleza. Mas a partir do momento que chegava a noite e eu dormia, no outro dia para eu pegar o mesmo livro era muito difícil. Porque eu pensava que tinha outras coisas que eu poderia fazer, outras coisas, ao invés de estar lendo. E isso sempre foi um empecilho para mim, porque eu não me tornava forte. E nesta consagração, quando Deus falou daquela forma comigo, e eu já tinha reconhecido esse meu problema há muito tempo, Deus falou, você quer parar de ser inconstante? Eu falei, claro que eu quero, Senhor. E ele falou, então vamos buscar mais de mim. Vem buscar mais de mim na minha palavra. Eu não quero mais que você venha conhecer a minha palavra apenas por ouvir outros falarem, mas eu quero que você conheça a minha palavra diretamente por mim, sendo revelada por mim. E desde então eu tenho mergulhado na palavra de Deus. E eu vou falar para vocês, igreja, Deus tem me honrado muito. A partir do momento em que eu comecei a fazer isso, eu sempre, graças a Deus, em oração, sempre falei com Deus a todo momento. E quando eu comecei a mergulhar na palavra, começou a aparecer para mim pessoas carentes, pessoas com dificuldades. Eu até brinquei com o Amaro, falei, Amaro, cara, eu vivi um pouco do que você vive. Ele falou, como assim, Wesley? Eu falei, porque eu fui conversar com um amigo meu que é um testemunho de Jeová afastado, e eu fui conversar com ele, convidando ele para vir aqui hoje, e eu conversando com ele, ele veio me dar algumas palavras do porquê ele não poderia estar aqui. E naquele momento o Espírito Santo me usou de tal forma do qual eu nunca tinha sido usado. Eu comecei a responder para ele na palavra. Eu não falei nada para ele diferente do que estava na palavra, e eu comecei a falar a palavra de cor e salteado, coisa que eu nem sabia que eu sabia, e comecei a falar, que quando eu acabei, eu falei, então, por que você não vai lá? Ele não sei, porque eu vou. E
Hoje ele me ligou, era para mim ter ido buscar ele na situação, mas eu creio que o inimigo está trabalhando sobre ele, mas eu creio que ele ainda vai estar aqui. Porque a semente já está sendo plantada e eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar a regar. E se não for eu, vai ser outras pessoas que o Espírito Santo vai colocar no caminho dele. Mas eu vou falar para vocês que essa experiência foi maravilhosa. Maravilhosa. Em 1 Samuel, nós vemos o exemplo de quando Deus não age por um padrão. Eu não vou fazer a leitura para não me prolongar muito, mas eu creio que a igreja conhece a história de quando Deus falou diretamente com Samuel para que ele fosse ungir um novo rei. E quando Samuel vai até a casa do pai de Davi, Jessé, quando ele vai à casa de Jessé e ele vê o filho mais velho de Jessé, ele pensa: certamente é este a quem será ungido rei, porque Jessé era forte. E ele olhou com olhos humanos, e o padrão daquela época é que a bênção é dada ao primogênito. Mas eu venho falar uma coisa para vocês essa noite. Deus, Ele não quebra princípios, mas Deus não segue um padrão. Deus não segue um padrão, e isso é tão sério, igreja, que isso tem nos privado de tantas experiências com Deus, porque nós não entendemos que Deus não segue um padrão. O padrão ali era ele escolher o primogênito, mas não. Ele escolheu o mais novo, o mais fraco, aos olhos do homem, e somente aos olhos do homem, porque Deus não vê dessa forma. Em 2 Reis 5, do 9 ao 10, Deus nos mostra a caminhada da cura de Naamã. O padrão na cura de Naamã que ele estava esperando qual era? Que o ministro do Senhor viesse, colocasse as mãos sobre ele e o curasse. Mas não é isso que ele fez. Sabe por que ele não fez dessa forma? Porque Deus não segue um padrão, igreja. E ele pegou e falou: vai lá, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Ele nem olhou para ele, ele nem viu, foi um empregado que foi dar o recado. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não segue um padrão. E muitas das vezes nós estamos passando por uma enfermidade, nós estamos passando por um mal e, ei, Pai, o Senhor curou aquele irmão dessa forma, me cura da mesma forma, e você fica buscando esse padrão. Você fica buscando esse padrão, mas Deus não quer te curar em um padrão. Deus vai te curar de uma forma particular, diretamente com você e somente com você, igreja. Entenda isso, Deus não segue um padrão. Nós vemos também, eu não marquei aqui o versículo exato, sei que é em Êxodo, em Números, quando Moisés faz sair a água da rocha. Na primeira vez em Êxodo, quando Deus fala com ele, Deus fala que para ele bater na rocha da rocha sai água. E da segunda vez que Deus fala com ele, Deus não mandou ele bater na rocha. Deus mandou ele ordenar a rocha que saísse água. Fale para a rocha que sai água e a água dela sairá. E teve um preço que Moisés e o povo pagou, porque ele foi querer seguir, sabe o que, igreja? Um padrão. Aquele povo não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque ele quis agir da forma que ele quis. Ele instituiu um padrão de Deus,
Ele falou, então Deus, é assim que eu vou fazer, porque o Senhor já fez dessa forma, então é assim que o Senhor vai fazer sempre. Não, irmãos. Entendam que Deus não segue